E vamos continuar agora o papo com o Mark Tawil sobre comunicação e muito mais. O que vai acontecer com o jornalismo? Porque ele vem numa transformação gigantesca. Quando a gente viu os Estados Unidos fazerem todos os jornalistas americanos atacarem o Trump e o Trump se eleger, quando a gente viu no Brasil boa parte da mídia fazendo editoriais contra a Dilma e a Dilma se eleger, quando a gente viu os prognósticos para a questão do Dória e o Dória se eleger em primeiro turno, Verdade. a gente não sacou, e eu me coloco no lugar de quem não sacou, por que o jornalismo, até hoje não sacou, falou tanto e foi tão mal interpretado ou não convenceu as pessoas. Existe uma crise de credibilidade do jornalismo. E existe uma crise de falta de criticidade em relação aos influenciadores digitais, que é o que estão mandando hoje. Então, quando você fala, por exemplo, de um cara que tem 3 milhões de seguidores, ele fala, compre batom, vende muito mais do que uma propaganda ou do que um jornalista explicando por que o chocolate batom é bom ou não é, você está tirando a força daquele cara que se propôs aquilo, que estudou, que aprendeu a falar bonito, para dar talvez para um influenciador digital que vai colocar o chocolate na frente e morder. E que está ganhando por isso. E a comunicação. É um tipo de comunicação. Uma vez eu vi uma frase, há algum tempo atrás, que falava que o sonho de todo publicitário era ter a credibilidade de um jornalista. Hoje a gente pode até falar que talvez o sonho do jornalista é a credibilidade de um blogueiro. Exato, exato. Que é uma loucura. Né? O influenciador digital é a profissão que as crianças querem ter. E é o mundo, João, que vai mandar daqui para frente. Porque eu tenho um filho de 1 ano, eu tenho uma menina de 3, e essas duas crianças, daqui a alguns anos vão começar a ver YouTube com influenciadores, daqui a 20 elas vão ter crescido tendo os influenciadores como mentores muitas vezes. Muito mais às vezes do que um jornalista. Nossa. Então é o mundo que a gente tem que se acostumar e aceitar que existe. É evidente que para mim, Mark, talvez para você, João, é muito mais fácil você abrir um jornal e acreditar no que a Folha, Estadão, Globo está falando, do que às vezes um influenciador digital. Mas a nova geração não pensa assim. E o influenciador digital, ele trabalha com uma verdade que não é uma verdade apurada. Nossa. E é esse o perigo da história. A gente está batendo aqui um papo entre amigos. Uhum. Eu estou brincando com você. Mas, se você coloca isso num vídeo sobre alguém, essa verdade vira uma verdade. Vira uma verdade. Que é o que os nazistas fizeram. Não é uma coisa nova. Os nazistas faziam muito isso. Fala uma coisa 1000 vezes que ela vira verdade. E compartilha 2 milhões para você ver, se não vira verdade. Então, que mundo é esse que não tem apuração, que não tem checagem? Que mundo é esse que tira a legitimidade de um jornalista que estudou para aquilo, que trabalhou a questão da apuração e que dá na boca de um menino de 16 anos que fala o que quer e aquilo viraliza e aquilo vira verdade? Esse é o mundo que a gente vive. O Trump, ele trabalha pelo Twitter. Uma loucura isso. É uma loucura, mas as pessoas tomam como verdade. E as pessoas tomam como verdade. E pior, o trabalho do jornalista é deslegitimizar, acertei, o que o Trump fala num Twitter de 140 caracteres. É provar que aquilo é verdade ou não é. Nossa. Esse é o mundo que a gente está. E esse é o mundo que nossos filhos vão estar. Então, como é que a gente vai trabalhar a credibilidade a partir de agora do mundo? É um desafio gigante. Gigante. E é possível? Não. Nesse momento, não. Se eu estou te dizendo que existem de 4 a 10 mil influenciadores digitais no Brasil, você imagina em nível mundial. Você imagina aqueles influenciadores que não têm o menor compromisso com a verdade, que estão ali só para causar barulho. Quer dizer, o que é o causar? É fazer barulho? É xingar? É eu pichar a tua empresa pelo simples fato de pichar? É eu pichar um restaurante que o hambúrguer não veio bom, mas hoje eu tenho voz, porque eu tenho rede social? Acabou a figura do formador de opinião. Todo mundo forma opinião. Porque uma simples voz, ela pode atingir milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu me lembro de um caso curioso, que era uma pessoa que estava reclamando de uma operadora telefônica. Qualquer operadora telefônica. E ela tinha 20 seguidores. Nada. Ela respondeu copiando, se eu não me engano, era um cara do CQC, um desses humoristas. Sim. O cara devia ter uns 3 milhões. Aquele cara respondeu para a operadora, copiando 3 milhões. E agora já existe um movimento invertido, que é a pessoa que tem voz xinga a operadora devolve processando. Por que eu sou ladra? Eu posso não ser uma boa operadora, mas por que você está me chamando de ladra? Eu te roubei? Você vai provar. Nos Estados Unidos já tem isso. Porque sujar uma empresa é muito rápido e limpar demora muito mais. Muito. Né? O processo de você limpar uma coisa que foi... Por isso que a verdade precisa estar do lado da empresa. Você me xingou? Você vai provar.
Não só processando, comunicacionalmente também. Porque isso pode acontecer muito mais. A gente tem aqui em São Paulo um caso bem conhecido, mais antigo, que foi da Escola Base. Poxa. Que foi, foi a imprensa Super, tradicional super. que destruiu um negócio que era uma mentira. E, Case que eu gosto de citar do Twitter, que é uma estudante de advocacia que fez um comentário racista. Foi o jogo do Flamengo, e ela foi lá e disse que enfim, não vou repetir isso, mas que devia afogar certas pessoas. Todos mereciam ser afogados. Quanto tempo você escreve um Twitter? Um segundo. Um segundo. Ela deve ter dado uns 15, porque ela tem uma cabeça mais atrasada. Ela foi demitida. Ela perdeu a chancela da universidade que ela estudava. Óbvio. Sim, Um jornalista, um advogado racista. Ela perdeu emprego, ela perdeu oportunidade, ela perdeu moral. Ela perdeu tudo. Nossa. Ela demorou 4 anos para estudar. Ela demorou um tempo para se estabelecer emprego. Ela demorou tempo para ter amigos. Em 15 segundos ela jogou tudo fora. Então, a gente tem hoje uma velocidade que a gente precisa aprender a lidar. Sim. Entende? E até para você postar qualquer coisa. Você tem que Pessoa pensar duas física, vezes, né? Tem que pensar para começar. Eu vou ofender alguém? Fala uma coisa, em termos de comunicação, e agora nos Estados Unidos está muito forte isso. Uma empresa, ela deve se posicionar politicamente? Que isso? É Roda Viva? Só pergunta difícil? Pô, porque você é um cara inteligentíssimo, Imagina, que entende de comunicação. Não, Caraca, deixa eu assim, pegar o máximo de coisa não legal deve. para dividir. Uma coisa é você dizer, será que um jornal deve se posicionar oficialmente? Acredito que sim. Tá. A mídia não pode se esconder. Você é pluralista até a página 2. Você tem uma ideologia. É lógico. Outra coisa é uma empresa. Eu não vejo o menor interesse, por exemplo, de uma empresa que vende sabonete se posicionar politicamente. Perfeito. Não tá ajudando em nada. A empresa... Não vai ajudar a empresa. Não vai, parece que ela está tentando para ter interesse. Sim. Quando às vezes nem é isso. É. Ou você está dando a posição do dono. O dono não é a empresa. Perfeito. Ele não vai lá te dar banho de sabonete líquido. Exato. Ele está fazendo sabonete, né? Seguinte, Marquinhos, a parte final do bate-papo tá maravilhoso, nem percebi passar. Aqui tem 5 dos 10 valores da Gaia. Você fechar o olho, fazer assim, você coloca a mão em algum deles e daí você vai falar o que vem na sua cabeça em relação a esse valor da Gaia. Então, pô, fecha o olho e coloca a mão em qualquer parte dele. Esse aqui? Simplifique. Maravilhoso. Simplifique. É uma das minhas... um dos meus direcionamentos de vida. As pessoas tendem a complicar tudo. Eu dou um exemplo sempre curioso, que para mim é a essência da simplicidade. A maior empresa do mundo, ou talvez a segunda, é a mais simples. O Google, que é uma página em branco, com uma tirinha no meio. Nossa, é verdade. Atrás vem engenharia. É outra história. Mas para o usuário, a simplicidade está ali. Ela é muito simples. Quem é bom é simples. Em todos os sentidos. Concordo. Bom, totalmente. pessoa boa ou pessoa bom no que faz, ele é simples. Porque ele sabe que ele é bom. Que não tem essa necessidade de se autoafirmar. E que não precisam correr atrás do sonho dos outros. Sim. Quem é bom é simples. E a simplicidade precisa permear tudo. Pô, bárbaro. Mark, obrigado. Pô, foi ótimo aqui o papo. Obrigado cara. de coração.